Olá pessoal, a partir desta edição estamos começando o podcast Marcas em Jogo, uma produção da Content Criativo Esportes que tem por objetivo destacar o que de melhor as empresas estão fazendo no mercado do marketing esportivo. A Content Criativo Esportes atua nesse segmento, mas quer, a partir desta produção, destacar os principais investidores, os cases de sucesso, enfim, as grandes iniciativas no mercado do marketing esportivo. Serão conversas, bate-papos que trarão à nossa mesa pessoas que são apaixonadas pelo esporte, mas que, sobretudo, vão compartilhar as suas experiências com os investimentos que fazem e o engajamento que o esporte traz no cenário do marketing esportivo. E a gente está começando o nosso podcast Marcas em Jogo, ativando as marcas definitivamente aqui no nosso podcast, recebendo o Valdecir Kortmann, uma das grandes referências no marketing esportivo, que representa aqui o Grupo Crona, que há anos investe no esporte e potencializou os seus negócios a partir desse investimento no marketing esportivo. Valdecir, a gente já se conhece há anos, mas eu quero te agradecer por prestigiar o nosso trabalho, por vir aqui nessa primeira edição e por trazer, de repente, para um bate-papo, pelo menos aí nos meus 20 anos de carreira, eu acho que desses 20 eu conversei muitas vezes com você, mas nunca sobre negócios, assim, mais sobre o que ocorre dentro das quadras, né? Especialmente no Jack Futsal. Mas um prazer recebê-lo nesse novo projeto e tê-lo aqui para trazer um pouco da sua experiência no marketing esportivo. Seja bem-vindo. Obrigado, Elton. Prazer meu, né, participar do primeiro podcast de vocês, Marcas em Jogo, né, e vamos debater um pouco sobre isso, né, eu acho que é legal, né, realmente são poucas vezes que às vezes se tem oportunidade de descrever todo o histórico, como as coisas aconteceram e tal, então estou aqui para realmente a gente bater esse papo legal aí sobre marketing esportivo, sobre o envolvimento da empresa, né, e assim por diante. Para a gente começar, né, duvido muito que algum dos nossos espectadores não conheça, mas quem é o Valdecir Kortmann? Quantos anos trabalha já na Crona? Como que começou a sua carreira? Eu queria que você falasse um pouco da sua bio, vamos dizer assim, para a gente apresentá-lo aí para os nossos telespectadores. Eu, Valdecir Kortmann, né, casado com a Eliane, né, pai da Eduarda, do Vitor e da Débora, hoje vovô do Henrique, né, e comecei a minha carreira, na verdade, foi como a de muitos, né, comecei como office boy, na empresa que nós depois deixamos para fundar a Crona, né, os 4 sócios, né, saímos da Acros, na época, em 1994, e fundamos a Crona, né? A minha expertise sempre foi muito voltada à área comercial e de marketing, né? Foi sempre muito envolvido com vendas, já na outra organização. E quando nós formatamos a sociedade, o convite que eu recebi do outro sócio para a gente compor a sociedade foi justamente para desenvolver a área comercial e de marketing da Crona, né? Então, mais ou menos essa é a história, né? E a Crona hoje já com 30 anos, né? Fizemos no ano passado, em 2024. Confesso de que a gente jamais conseguiria, né, ter esse sonho, né, tão realizado, eu diria assim, né? Realizar o sonho a gente realiza, né? Sim. Mas de ter a Crona no tamanho que aconteceu nesses 30 anos, nenhum de nós imaginava, né? Mas foi realmente um trabalho grande que foi feito a 4 mãos, né, dos 4 sócios e também por todo um time que foi compondo, né, a Crona, né, desde que ela era pequena e foi se desenvolvendo, cada vez trazendo mais pessoas. E esse espírito de time que a gente sempre teve, né, nos ajudou muito realmente aí no desenvolvimento e crescimento da organização para hoje se tornar um grupo, né? Quando recentemente, aí no ano de 2023 e 2024, nós tivemos aí a felicidade de adquirir outras 2 empresas, né, que foram importantes também para o nosso crescimento, e aí nos tornamos realmente o Grupo Crona. Legal. Valdecir, toda pessoa que investe no esporte normalmente tem uma grande paixão pelo esporte. Você contou um pouco de como começou a sua carreira, mas eu queria entender, não sei se foi ao mesmo tempo ou se foi um pouquinho antes, como começou a sua relação com o esporte, né? Não necessariamente do Valdecir hoje, né, do Grupo Crona, tal, sim, profissional de marketing e de vendas, né? Mas como que começou essa relação enquanto você ainda talvez nem estivesse nesses sonhos de formar essa grande empresa que você tem? Na verdade, assim, como toda criança e depois adolescente, eu sempre, como a gente costuma falar, né, gostei de jogar bola. Sim, né? sim. Então, para mim, assim, o futebol foi algo que fez parte da minha infância, né, e depois da adolescência.
E já adolescente eu comecei a jogar futsal. Aí sim, disputei o Campeonato Cidadino pela Embraco, disputei pela Tigre na época. Eu tinha em torno aí isso foi desde os meus 14 para 15 anos até 17. Foi entre 2 a 3 anos. Naquela época, o juvenil, ele, na verdade, atingia o ápice aos 17 aanos, não é como hoje o sub-20, né? Sim. Então, com 17 anos, eu tive que fazer uma opção. Eu já vinha estudando, já vinha cursando o meu curso universitário. Eu sou formado em ciências contábeis, né? Apesar de não ter muita relação com vendas comercial, mas foi a minha opção e não me arrependo. Foi muito importante para mim por outros objetivos na minha carreira e até como executivo, né? Como sócio da empresa. E aí, naquele período, quando eu fui decidir, a Tigre vivia uma transição também com uma equipe adulta na época, né? Mas aí, quando eu no juvenil poderia ser lá no adulto quarto ou quinto goleiro, né? Você era goleiro? Eu era goleleiro. Sempre fui goleiro. Essa informação é valiosa, eu não sabia disso. Sempre fui goleiro, exatamente. Legal. Sempre um corajoso. Muitos goleiros não conheceram a bola pesada do futsal daquela época, né? Sim. Já pegaram uma bola melhor, mas eu peguei aquela bola pesada mesmo, né? Aquela que quando batia no rosto era de doer. Era dureza. Passei por essa experiência também, mas migrei também, né, para o jornalismo. Então, e aí eu na verdade, eu optei por estudar, né? Mas aí disputei muitas competições na cidade com equipes, não diria equipes de várzea, né? Mas disputei muito pela empresa na época, né? Disputava o campeonato cesiano, né? Nós chegamos a ser campeão regional. Nossa. Então eu era o goleiro do time da empresa, né? Durante muito tempo, né? Então assim, essa foi minha inserção e principalmente no futsal, né? Porque aí eu até cheguei a jogar futebol também, inclusive pegando um gancho já no início da Crona, lá em 94, nós formamos um time pela Crona, né? Disputamos o Copom Kurt Meiner. Olha só. Naquele período nós também já tivemos uma inserção, mas isso foi um pouco depois, daí eu volto na história. Mas nós chegamos a ter uma equipe no Copom Kurt Meiner, depois tivemos uma equipe na Primeirana, tudo com o nome de Crona. Sim. Então, durante um período eu também fui goleiro do próprio time da empresa jogando futebol de campo, né? Não era a minha especialidade, mas na falta de outro eu estava ali também compondo o time, né? E até foi legal, porque logo no primeiro ano que nós disputamos o Copom Kurt Meiner, nós chegamos à final, né? Perdemos o título. Mas foi muito legal, foi bem bacana assim também essa experiência. Então por aí mais ou menos é que começa a minha inserção no esporte, né? Eu sempre gostei de todos os esportes, os jogos escolares, eu disputava tudo. Jogava voleibol, jogava futebol, jogava handebol, salto em distância. Era um atleta mesmo. Tudo que podia participar, eu realmente gostava muito do esporte, sempre gostei. Isso ajuda a explicar muito também dessa paixão, né, que a gente citou aqui na abertura do nosso programa, que ajuda, né, o esporte tem essa questão da paixão a engajar os negócios, né? Então, a partir dessa sua revelação, eu acho que nunca havia visto nessas todas as entrevistas que a gente conversou já, essas informações, mas queria que você falasse agora do teu contato profissional com o esporte, né? A partir do momento que você faz essa migração, que você começa o trabalho lá na Crona e tal, foi ali o seu primeiro contato com o esporte ou teve até um anterior, profissionamente falando? Não, teve anterior. Na verdade, assim, tudo começa, né? E eu acho que isso é bem legal falar desse início. Quando a minha formação, como eu falei, foi ciências contábeis, sim, né? Mas como eu trabalhei praticamente todo o tempo meu foi envolvido com área vendas, comercial e marketing, a minha pós foi a especialização em marketing, né? Eu fiz especialização em marketing e depois fiz comunicação e propaganda. E na minha especialização, a minha tese, tá, que eu defendi foi sobre marketing esportivo. Olha só. Então, o tema mais ou menos da tese era assim, o fortalecimento das marcas através do investimento em marketing esportivo. Poxa, tá casando com o nosso programa aqui, não poderia ser melhor. Então, e lá na época da outra empresa, para quem é joinvilense aí de longa data, lembra
do início do basquete de Joinville. Sim. A empresa começou a patrocinar lá, à época, a Acros, o basquete de Joinville. Sim. Isso foi entre 91 e 92. Levou o nome, né? Isso, levou o nome, inclusive. Eu estava lá como coordenador de marketing. Olha, então, na minha gestão de marketing lá da Acros, foi quando comecei as primeiras inserções do marketing esportivo. Justamente por essa visão, né, dentro daquilo que eu tinha estudado, o que eu tinha me dedicado a entender, casava muito com isso, né? E eu percebia naquilo uma importância, né, e uma facilidade de como o esporte dá visibilidade Sim. para as marcas, né? Então, começou lá, né? Começou lá em 91, 92, ainda na outra empresa que eu trabalhava. E aí, no momento em que você faz a migração para ser sócio da Crona, hoje Grupo Crona, você já vai então com essa visão da empresa anterior para também fazer esse investimento no esporte, né? Na verdade, assim, é claro que tudo tem um patamar de investimento e um limite, né? Claro. Então, a Crona era uma empresa nova, sim, né? Sim. Encarecia realmente de maior investimento, mas como nós também queríamos começar a nos tornar conhecidos dentro de Joinville, foi quando, na verdade, depois da migração, de ter a equipe no Copom Kurtminer e tal, nós começamos a patrocinar uma equipe na Primeirona. Tanto que nós ficamos, se eu não me engano, no Piraberaba durante uns 3, 4 anos. E para quem recorda... Foi o primeiro investimento? Foi o primeiro investimento. Ali foi investimento mesmo. E foi muito bacana porque o Piraberaba... naquela época, jogava o Nardella, Sim. o Ricardo Freitas, Sim. entendeu? Então, tinha uma equipe que chamava muito a atenção nos bairros. Sim. E aquela equipe era patrocinada pela Crona. Olha só. Né? Então, assim, foi uma forma de começar a se inserir e tornar a marca conhecida, porque até hoje vocês sabem todo o envolvimento que a comunidade tem numa Primeirona, claro, com todas as equipes, né? Claro. Então, os estádios ficam cheios. Sim. Então, assim, para nós foi uma satisfação muito grande a gente começar daquela forma, porque era um investimento baixo, Sim. mas ao mesmo tempo a Crona começava a aparecer no cenário de Joinville, né, como uma marca de tubos e conexões pelas equipes na Primeirona. Tanto que depois de um tempo nós chegamos a ter o nome da equipe mesmo vinculada à empresa na Primeirona também. Sim. Também tivemos sucesso porque a gente viu que aquele tipo de investimento era importante a gente fazer e a gente conseguia encaixar isso dentro, mesmo de um orçamento pequeno, mas a gente conseguia encaixar e ficou durante muito tempo. Depois a gente pode falar sobre o futsal, né? Sim. Depois de muito tempo foi crescendo esse investimento à medida de que a empresa também vinha aumentando seus investimentos em marketing. E aí, a partir desse primeiro investimento no time do Piraberaba, que é um time de futebol de amador aqui de Joinville, vocês fazem o primeiro investimento, vamos dizer assim, em esporte mais profissional, de alto rendimento, no futsal? Foi a primeira aparição ou teve uma outra anterior? Não, foi no futsal. No caso do Joinville Futsal aqui, que na época era gerido pela Fundação de Esportes. Isso mesmo, na época da Fundação de Esportes. Aí vem aquela questão que a gente fala do futsal, né? O Joinville volta ao cenário do futsal brasileiro em 2003, né? Joinville, certo. No passado, teve muita força no futsal, aí ficou, vamos dizer assim, adormecido, e em 2003, Joinville retorna à Liga Nacional com a franquia da Dal Ponte, né? E com a administração da Fundação de Esportes e Lazer e Eventos de Joinville. Nós fomos procurados em 2005, né? Então, e eu desde 2003 acompanhava, fui em muitos jogos, 2003, 2004, e em 2005 nós fomos procurados pela Fundação. Lembro como se fosse hoje, né? Eu e o Perim que atendemos, o Toninho Lehner, na época presidente da Fundação, e ele trouxe a proposta. Saímos da sala e aí eu e o Perim ficamos olhando um para o outro e tal, dava aquela coceira, né? Poxa, Perim, olha, eu acho que isso pode ser importante para a gente, né? E é claro que, assim, a proposta que veio estava longe daquilo que a Crona poderia assumir. Porém, não tinha nenhuma outra empresa que estava se mostrando motivada a fazer isso, né, naquele momento. Sim. E aí eu falei pro Perim, olha, eu vou fazer uma contraproposta, vamos fazer nesse X valor aqui? Uhum. Mas eu acho que eles não vão topar, né? Aí, não, mas é o que a gente pode, nós também não estamos sendo antipáticos e nem queremos desmerecer o que está começando no futsal, mas é o que a gente pode, então vamos oferecer. E acabou dando certo. Então, assim começa a história e a ligação da Crona com o futsal de Joinville, em 2005. Uhum. Com toda essa questão do estudo que eu falei para você, né, em relação ao marketing esportivo,
como que a gente poderia fazer a marca Corona se tornar mais conhecida com baixo investimento? Nós não tínhamos verba para rádio, não tínhamos verba para TV. Como é que a gente faz para tornar a marca conhecida? Sim. E já em 2003, quando quando o Joinville volta para, né, entra na Liga Nacional, nós já vínhamos percebendo, já existia o canal Sport TV, né, e o grande número de transmissões da Liga Nacional de Futsal. Tá aí uma oportunidade da gente aparecer não só para Joinville, não só para Santa Catarina, começar a aparecer para o Brasil. E em 2005 a gente já tinha uma boa linha de produtos, né? Nós começamos em 94, né? Então ali nós já tínhamos uma linha de produtos boa para trabalhar o mercado de tubos e conexões. Então, assim, foi uma oportunidade que surgiu e que a gente agarrou com unhas e dentes, né? E que deu certo. Que deu muito certo. Você fala da sua vontade, do Perim, que participou dessa reunião, mas vocês eram em 4 sócios. Certo. Como foi para convencer os outros 2 aí, de que o investimento no esporte naquele momento seria uma boa para a Corona, que estava ali com quase um pouco mais de uma década, né, de nascimento e tal. Como é que foi essa conversa, assim, o Valdecir é um apaixonado, né, mas o Perim ali que também empolgou. Como foram os outros 2 aí para serem convencidos? Eu sempre falo isso, né? Foi muito importante a credibilidade, né, recebida por parte dos outros sócios para que a gente primeiro iniciasse o investimento, né? Mas foi através de argumentos, né? Então, assim, a argumentação foi forte em relação ao baixo investimento e à grande visibilidade que a gente poderia ter proporcionada, né, de forma espontânea. Porque lá quando eu defendi a minha tese, quando fui colocar todos os indicadores, sim, eu tinha tudo isso, né? Então, assim, claro, aquilo me serviu como uma base para você ter o conhecimento de como é que se mede a visibilidade de uma marca que está inserida no esporte, né? Sim. Então, assim, e ali eu colocava, olha, se nós tivermos, né, isso em 2000, se nós tivermos 2 jogos de TV, nós já pagamos o investimento do ano inteiro e ainda sobra, vamos dizer assim. Naquela época, então, você já tinha essa percepção a partir desse estudo que você fez, que às vezes o investimento no próprio esporte é menor, mas gera mais, vamos dizer assim, exposição orgânica do que naquela época ainda, né, nos meios tradicionais, que eram mais comuns, sim, televisão, rádio. Talvez você fosse fazer um investimento maior nesses grandes veículos e não tivesse a exposição que o esporte e o engajamento que eles dão, né? Exatamente, não. E é inegável que, assim, nós tínhamos aqui mesmo na cidade, e esses 2 da cidade eram no país grandes concorrentes. Claro. E que investiam massivamente dentro da mídia de comunicação tradicional. Perfeito. Então, nós não tínhamos essa capacidade. Então, nós tínhamos que encontrar um outro meio, né, de fazer com que a marca se tornasse conhecida. Legal. Então foi o esporte, como você mesmo bem relatou, aonde você não tem um alto investimento pelo retorno que ele traz, o benefício que você tem. Claro que depois você agrega muitas outras questões dentro do marketing esportivo, né, que estão fora desse processo, né? Que é a geração de imagem da marca, né? Então, assim, poxa, hoje se você olhar que a Corona está desde 2005 com o futsal, nós estamos chegando em 2025, vão 20 anos, né? A imagem e o carisma que a empresa conseguiu ter na cidade, pelo engajamento das pessoas, a comunidade tem essa percepção. Sim. Algumas marcas, às vezes, acabam não tendo a noção dessa percepção. E ela é muito importante, mesmo, né? porque ela não tem você não consegue mensurar isso em números, mas você consegue mensurar isso em conceito. Claro. Né? O que essa marca representa? A empatia. Exato. E aí envolve toda a questão assim, que você também produz um evento, né? Porque hoje o futsal não é mais só uma partida de futsal, claro, ele é um evento na cidade, né? Então, assim, ele mobiliza famílias, mobiliza crianças que gostam de estarem lá, né? Aí você projeta nos adolescentes que querem seguir uma carreira no futsal, você tem uma equipe de ponta de alto rendimento dentro da tua cidade, que você pode buscar esse sonho dentro da tua cidade, né? Se você tem capacidade, claro, vai estar ali brigando com muitos outros adolescentes e crianças por um lugar, mas você tem um norte, né? Você tem realmente onde mirar, né?
tem onde admirar, e muitos que não querem isso, mas gostam do atleta, gostam de ver o jogo, gostam de curtir aquele momento, né? Então, assim, foi mais ou menos assim. Eu realmente tive uma credibilidade muito grande e agradeço e vejo a importância, né, que eles também deram a isso, né, e ter essa percepção de quanto a marca se tornou conhecida através do esporte e através do futsal. Um outro ponto, Valdecir, você falou muito bem ali sobre essa exposição externa, né, para o público local, esse senso de pertencimento, né, esse engajamento que gerou aqui na comunidade. Mas um grande desafio, às vezes, das empresas é fazer o colaborador ter essa percepção também. A gente sabe que a gente vive no mundo de negócios, e às vezes o colaborador, qualquer coisa assim que possa não estar satisfazendo o trabalho dele, mas estão investindo no esporte, né? Aquele que talvez não seja tão engajado. Como que a Corona fez também para trazer esse orgulho para o seu colaborador, que hoje é notório, né? Esse orgulho assim, por parte de quem está lá e enxerga uma grande participação no mercado do marketing esportivo, porque às vezes até alguns investimentos a gente percebe que ficam limitados a uma temporada, 2, porque o próprio colaborador não enxerga isso como um grande negócio para a empresa para a qual ele trabalha. Né? Eu vejo assim, a empresa ela precisa potencializar tudo isso, né? E inclusive esse engajamento dos colaboradores, né? Então, assim, hoje é uma briga por ingressos, né, dos colaboradores da Corona, e isso mostra bastante esse engajamento, mostra bastante essa motivação que os colaboradores têm. Nós temos relatos, né, ano passado teve um relato muito bacana, né, com os 30 anos, né, foram ouvidos vários colaboradores falando da história na Corona, e tem relato de colaborador que tinha o sonho de trabalhar na empresa que patrocina o futsal de Joinville. Né? Então, assim, são pessoas que lá, talvez com seus, sei lá, 18 anos, 19 anos, começaram a projetar esse sonho de trabalhar nessa empresa que patrocina o futsal de Joinville. Então, quando você ouve relatos como esse, Sim. você vê que não é um caso isolado, Sim. porque tudo conspira muito a favor. Sim. É claro que, assim, você precisa ter um nível de comunicação bastante aberto, desde a gente como direção, hoje os nossos executivos, e que aí vai para gerentes, coordenadores, supervisores e para toda a empresa, né? Ter esse processo bem claro do quanto aquilo faz bem para a marca, sim, né? Sim. Porque assim, você não vai deixar de investir em marketing. Então assim, transferir o que vai para o futsal, transferir para um outro lugar, entendeu? Não vai te fazer, entendeu? Ter algum ganho maior ou menor, não vai impactar na tua remuneração, não vai ter nada disso, né? Porque algumas empresas, às vezes, não conseguem empregar essa cultura Sim. da importância que aquilo tem. Hoje eu não tenho dúvida de que praticamente todos os colaboradores da Corona têm essa visão do quanto aquilo faz bem para a empresa e quanto ajuda a vender o produto. Perfeito. Eu acredito que o auge de uma marca no esporte, envolvida com o esporte, é exatamente esse. Você pode me perguntar, você teria os números de quanto vocês cresceram em função do investimento no futsal? Não é preciso, né? Mas não há dúvida de que isso acrescentou sempre algum percentual e significativo para que a marca fosse melhor conceituada, para que a marca ganhasse mais credibilidade, por todos aqueles fatores que quem se envolve com o esporte tem um impacto gerado positivamente para a sua marca, né? E aí, diante de todas as outras ações que você faz, é a questão do consumidor final entrar, por exemplo, numa loja de material de construção onde nós estamos inseridos e dizer, aquela marca eu já vi no futsal. Exato. Entendeu? Então, existe uma relação direta. Claro que, então, assim, não é uma ação isolada. Nós começamos realmente com uma ação praticamente isolada. O marketing esportivo era o percentual de investimento dele representava mais do que 50% do investimento da empresa no marketing durante um bom período. Olha só. Mas por quê? Porque realmente não foi uma aposta. Foi algo que cresceu baseado naquilo que a gente percebia que estava valendo a pena. E valeu a pena. Gradativamente nós fomos crescendo, ampliando nossos investimentos em marketing. O próprio investimento no futsal acabou caindo um pouquinho, em função de que o crescimento da empresa também trouxe ela para outro patamar de faturamento, mas a gente sempre conseguiu buscar um bom equilíbrio para que isso se tornasse sustentável. Sim. O mais importante era se tornar sustentável. É claro que para o público de Joinville, talvez até de Santa Catarina, e o mais apaixonado pelo futsal, vai associar a Corona ao investimento no Jack Futsal, né, no Joinville Futsal, mas hoje esse investimento no marketing esportivo ele já se ampliou. A gente já viu a marca da Corona não só
na camisa do Jack Futsal, mas também na propriedade de centro de quadra da Liga Nacional, do Campeonato Estadual de Futsal. A gente vê no Campeonato Brasileiro da Série B, né, salvo engano em outras competições nacionais também, você pode até mencionar aqui, Valdecir, em patrocínio de clubes de futebol, Joinville, CSA, se eu não estou enganado também, e outras equipes aí pelo Brasil afora. E também outras modalidades. Eu queria que você nos dissesse quando que a Crona começou a abrir esse olhar para outras modalidades, né? Não só o futsal, que é o grande case, assim, como eu disse, para o público local, mas para outras regiões, para outros estados, para outras equipes aí que acabaram recebendo o investimento do marketing esportivo. Isso não é só o Valdecir que diz, né? Na verdade, as pessoas todas que estão envolvidas hoje com a empresa, não só nós sócios, né? Mas os próprios executivos nossos, o esporte passou a ser um valor da empresa, né? Se hoje você citar, claro, os valores estão lá descritos, claro, todos da Crona, mas a Crona ela tem o DNA do esporte, ela tem o DNA do marketing esportivo baseado na história que a gente contou lá desde o início, se inserindo no esporte, né? Fazendo e acreditando que o investimento no marketing esportivo poderia fortalecer a sua marca e conseguiu. Uhum. Então, nós tivemos alguns outros fatos marcantes em termos de investimento. Em 2010, nós passamos a patrocinar o Centro de Quadra da Liga Nacional de Futsal. A gente entendeu que valia a pena, além da equipe que a gente já estava patrocinando, né? Também patrocinar aquela competição, porque também vinha crescendo em termos de visibilidade e tal, e aí a gente aproveitou um momento de que aquela propriedade ela não vinha sendo adquirida, acho que foram 2 anos praticamente ficou sem aquisição, e em 2010 nós entramos aqui com a aquisição dessa propriedade. E aí, 2009 também, entre 2008 e 2009, marca o nosso início de patrocínio do Joinville Esporte Clube, futebol. Tá? Eu lembro hoje ainda de que nós começamos atrás do calção. Na época, o Nereu era o presidente e nos trouxe essa proposta. Poxa, seria importante vocês entrarem e tal. E a gente pensou bem, tá na hora da gente pensar no futebol. E nunca mais saímos. A Crona nunca foi uma empresa que foi para o Joinville Esporte Clube e saiu. Muito pelo contrário. A cada ano nós vínhamos melhorando nossa posição dentro do uniforme, aparecendo cada vez mais, até que a gente foi para as mangas. Agora já entramos com a Crona, a logomarca da Crona nas costas também, né? Quer dizer, ampliando. E é legal por quê? Porque a visão que nós sócios temos, os nossos executivos também estão tendo. Então a gente procura passar esses valores da importância que o clube tem para a cidade, da importância que o clube tem para o cenário brasileiro. E aí hoje a gente está numa Inter de Limeira, que também é um projeto importante para nós, porque nós temos um importante cliente na região e que trabalha muito bem conosco também e faz os bastidores de forma muito bem feita lá com a Inter de Limeira. Já tivemos nos times do Noroeste lá no CSA e no CRB, na época que nós iniciamos a planta lá em Alagoas, a gente acreditou que aquele era um momento importante para a gente fazer. Ali foi um pouco mais político, claro, sempre olhando o retorno, mas porque a gente estava se inserindo na região, achou importante estar. Já estivemos no Santa Cruz também, entendeu? E olhamos muitas competições, como você mesmo mencionou, já estivemos na Série B, já estivemos na Série C, já estivemos na Série D. Então, assim, a gente sempre procura olhar as oportunidades, né? Copa do Brasil também tivemos. Então a Crona, assim, ela tá no DNA dela, essa questão justamente de patrocinar o esporte, mas tudo por quê? Não é por paixão. Né? Já me perguntaram isso muitas vezes. Então eu sempre digo assim, eu posso ser apaixonado, mas eu tenho que ter o equilíbrio, porque costumo dizer assim, ninguém rasga dinheiro. Não é ONG, né? Não é uma doação que, exatamente. Você então, faz. A Crona está presente até hoje porque ela sabe que o investimento que ela faz, o retorno que ela tem com esse investimento. Né? Isso é muito claro. Né? E aí sim, as outras questões, realmente você tem que ter sempre esse equilíbrio. Mas ainda assim, né, Valdecir, e está muito claro para a gente também traz como proposta desse podcast valorizar os investimentos e os retornos que esses investimentos dão às empresas a partir do esporte, mas ainda assim há uma questão social importante que a gente percebe, por exemplo, com boas iniciativas nas modalidades paralímpicas que a Crona faz hoje, né? Então, ela ainda assim devolve para a comunidade também um investimento importante para
ajudar na sociabilização dessas pessoas, né, que, né, tiveram um pouco mais de dificuldade, mas ainda assim o esporte ajuda a mantê-las ativas, né, a procurar uma alternativa para a vida. E a Corona tem mostrado também essa sensibilidade de perceber nisso não só o retorno de investimento, mas também uma devolução para a comunidade do que ela traz para a empresa, né? Eu acredito que esse é um fator que muitas empresas deveriam, né, pensar. O seu sucesso ele está dentro da comunidade onde você está inserida, né? A Corona nasceu joinvilense, se criou joinvilense, né? Hoje já tem as outras plantas aí espalhadas pelo país, né? Mas eu acredito que é muito importante isso, essa devolutiva para a sociedade. E esse projeto com os Paralímpicos aí é espetacular na natação, né? Também já tem muitos anos que nós somos parceiros e ele é um misto realmente de marketing esportivo e social, mas principalmente social. E até mesmo as outras modalidades, as gêmeas surfistas, o Edinho da canoagem. Aí nós temos a menina lá, a Mauro, do pádel, né? Sim. Então, atletismo também. Do atletismo. Tem um outro surfista lá o Tenório, lá de Alagoas, né? Temos um outro atleta paralímpico lá daquela modalidade de ciclismo, né? Que me fugiu o nome agora, né? Mas são inúmeros projetos que a gente tem hoje, inclusive vários deles através do Instituto Corona. Perfeito. Né? Então, alguns deles já fogem, inclusive, do investimento do marketing da Corona para o investimento pelo Instituto Corona. Né? Então, eu acredito, e todos esses projetos, eles sempre têm um cunho social junto, porque até mesmo um adolescente que está começando no tênis, né? Você ajudar a projeção daquela pessoa que pode se tornar uma profissional, eu tenho certeza que todas as pessoas que estão envolvidas ali nunca vão esquecer a Corona. Né? Então, e eu acredito que isso realmente dá um pouco de retorno para a sociedade daquilo que nós, né, como sócios da Corona, né, e hoje não só nós, mas todos os colaboradores fazem parte de retribuir isso para a sociedade. Eu queria falar agora um pouquinho sobre os grandes cases da Corona no seu investimento no esporte. E aí, vou te perguntar, talvez eu esteja errado, mas eu imagino que o grande case talvez seja o próprio Jack Futsal. Né? E aí eu queria que você certificasse se é o grande case e que esse ano, né, como você mencionou antes, está completando 20 anos de investimento. O que representa o Jack Futsal dentro do universo do marketing esportivo da Corona, né? Como talvez o investimento mais duradouro, né, que a empresa tem no esporte? Não, sem dúvida, né? E é bem como você falou, Elton, é um case, né? E muitas pessoas vêm me comentar sobre isso. Não é nem eu, Valdecir, ou qualquer um dos nossos sócios, as pessoas vêm a nós dizer que a Corona é um case no esporte. Claro. Né? Primeiro pelo tempo que ela está inserida. Né? E como você falou, por quê? Porque a gente acreditou exatamente naquilo que o esporte traz, quando o esporte traz retorno, quando ele é feito com frequência. Né? Então, assim, se você hoje fizer só uma análise de quantas camisas já foram vendidas onde a Corona está estampada, sim, é gigante o número, né? Essa porque, exposição assim, de marca não tem nem como medir. Se a gente falar todo ano aí o número de camisas que são vendidas, te dá mais ou menos uma ideia em 20 anos, né? Quantas camisas foram vendidas e quantas estão por aí, não só aqui em Joinville, no Brasil, né? Perfeito. Então, assim, a Corona procura potencializar isso, inclusive, dando a camisa muitas vezes de brinde em campanhas de venda, representantes da Corona que compram as camisas oficiais para fazer campanha de vendas junto aos seus clientes e tal. Então, essa potencialização faz com que, na verdade, você tenha um retorno ainda maior, né? Porque são muitas pessoas que elas estão envolvidas, né? E realmente, se você olhar a Corona de quando ela começou o investimento no futsal em 2005, perceber o crescimento dela, né, para 2025, não tem como dizer o quanto o futsal contribuiu, né? Que não contribuiu, sim, contribuiu muito, sim, né? Contribuiu muito. E isso todas as pessoas envolvidas conosco, né? Eu digo desde os sócios, os colaboradores, representantes comerciais, toda a nossa equipe de vendas e tal, todos eles com certeza têm essa percepção, né? Desse case que se tornou a Corona inserida no futsal.
né? Então, eu não tenho dúvida, né, do quanto isso, na verdade, nos ajudou a fortalecer a marca, fortalecer a organização, trazer mais credibilidade, né, trazer um conceito de empresa simpática, engajada com a comunidade, né? Então, são muitos fatores positivos que você traz junto, né, com o patrocínio esportivo, né? A gente trabalha com marketing esportivo também, né? E um dos nossos desafios é sempre tentar trazer para o patrocinador essa integração com o clube, né? Fazer com que eles interajam com o core business da empresa. E você já acabou até me dizendo, mas eu vou reforçar isso, né? Quando você fala ali que os vendedores, né, utilizam na campanha o próprio Jack Futsal, que é o case, para estimular suas vendas, para se aproximar do consumidor final. É dessa maneira que vocês conseguiram trazer o negócio junto ao futsal, né? Utilizando o case Jack Futsal para, eventualmente nas vendas, ou mesmo dentro junto com os colaboradores. Foi dessa maneira que houve essa, até fazendo um trocadilho, essa conexão entre o negócio e o clube? Sim, sem dúvida. E o que eu digo, né, não é só pela Crona. Toda marca envolvida com um projeto esportivo precisa potencializar o investimento, né? Então, hoje a Crona ela trabalha muito bem, por exemplo, ela tem direito a camarote no centro de eventos. Sim. Então, o que ela faz de relacionamento com clientes, né? Então, assim, tem representantes que brigam por lugar no camarote para trazer seus clientes, e não é só Joinville. Clientes da região, nós já recebemos clientes vindo de Curitiba, vindo de Paranaguá, vindo de Ascurra, vindo de Apiúna, de Blumenau e tal, em jogos, inclusive, durante a semana à noite, porque é algo que chama a atenção, né? Então, assim, quando você tem, é claro que assim, quando o investimento ele te dá essa condição de ter, inclusive, uma equipe de ponta de alto rendimento, você tem, vamos dizer assim, uma facilidade de potencializar ainda mais, né? Porque é uma equipe que sempre está brigando por títulos, então é uma equipe que sempre está no topo. Sim. Uma equipe que sempre está no topo, que tem atletas de nível de seleção brasileira, nível de atletas conhecidos no Brasil inteiro, faz com que isso também, né, seja um atrativo a mais, sim, né? Então é claro que sim, você consegue casar, e eu acho que esse foi um grande aspecto estratégico importante também, né? E que foi a visão que eu procurei sempre passar para os meus sócios, e o apoio que eu tive deles nesse sentido, de que a gente precisava aparecer, sim, mas a gente precisava aparecer bem. Para aparecer bem, a gente precisaria ter um time de ponta, porque quanto melhor a equipe, a tendência de jogos transmitidos sempre é maior, né? Então, assim, o foco sempre está em cima dos favoritos ao título, né? Então, assim, isso foi algo que também desde o início a gente, sabe, eu procurei defender bastante isso, nesse nível de investimento, que a gente sempre tivesse uma equipe que, na verdade, sempre despontasse bem. E acabou acontecendo realmente, né? Eu uso como exemplo, ainda quando não era a gestão da Crona, mas lá em 2006, a Crona entrou em 2005. 2006, a Crona ficou na semifinal. O Jack Crona Dal Ponte, na época, caiu na semifinal. Perfeito. Né? Em 2007, a equipe foi para a final. Entendeu? Então, no terceiro ano de patrocínio, né? Então, assim, foi muito legal. Aquilo ali, claro que acaba impulsionando a gente a querer mais. Poxa, acho que o caminho é por aí. E é o que acabou acontecendo. Esse é um bom ponto, né, que você traz aqui, que às vezes o investimento no marketing esportivo também está muito atrelado à questão do resultado. Que, obviamente, né, quando você tem uma relação tão duradoura como essa da Crona com o Jack Futsal, já teve grandes momentos, mas também não teve momentos que talvez não foram de acordo com a expectativa que foi criada. Como que você descola um pouco as coisas, assim, sabe? Para manter esse investimento, muitos já se perguntaram, quando é que vai acabar o investimento? Mas vocês parecem que sempre tiveram a visão de não colar no resultado o investimento, né? Por ter essa crença dentro da empresa que você já falou. Qual que é o segredo para não manter esse vínculo ao resultado tão próximo assim para continuar investindo? Tem uma frase, não é nem uma frase, mas são 3 palavras que eu costumo dizer que eu vejo que assim, são muito importantes, que é patrocinar e acreditar, né? E eu acho que está muito vinculado a isso. Quando os resultados em quadra não foram bons, por outro lado, eu sempre consegui trazer para a mesa e apresentar o retorno de visibilidade que a marca teve. Então, assim, caímos numa
quartas de final com um investimento de um time que era para o título. Sim. Mas quantos jogos nós tivemos transmitidos até as quartas de final? Sim. Né? Então, assim, todo o retorno, claro, você tem um impacto da imagem, né? A crítica do torcedor, claro, e tal. Então, assim... Aquela coisa que envolve a paixão que também não tem como você controlar, né? Você precisa, naquele momento, desassociar uma coisa da outra, né? Mas eu diria para ti assim, o que sempre foi fator relevante foi entender de que, caímos nessa fase, mas tivemos X jogos transmitidos, então a visibilidade que nós ganhamos foi... Entendeu? Que é uma coisa que depende do resultado. Isso, não pagou só o investimento, pagou mais do que o investimento que nós fizemos, né? Então, a gente procurou sempre olhar muito bem isso. Claro que existe um momento de pressão por isso, porque inclusive com momentos que se passou perdendo para o nosso vizinho, que vergonha e tal, não sei o quê. Você tem que saber lidar com esse tipo de situação, né? Mas sempre foi preponderante, olhando muito o retorno de visibilidade que se tinha, mesmo que naquela competição você teve um insucesso. Tá certo. Ainda sobre o futsal, eu não sei se é o exemplo que você vai citar, mas você falou que é o grande case. E qual foi a grande ação da Crona no marketing esportivo? Foi também atrelada ao Jack Futsal? Teve alguma outra que você recorda, assim, que você fala, essa aqui foi sensacional? Tem alguma que você guarda na memória, assim, Valdecir? Na verdade, assim, eu penso de que, assim, tá muito vinculado ao futsal pela história e pelo investimento que a gente fez, né? Então, é difícil de você tirar isso de onde tu fez o maior investimento. Sim. Não foram os maiores cases, né? Ou não foram os melhores impactos, né? Sim. Então, assim, a nossa marca, atrelada a estar na final de 2017 e ganhar o título, eu acredito que teve uma importância gigante, né? Porque, assim, a Crona sempre foi, como é até hoje, né? A patrocinadora master, a principal mantenedora da equipe, né? Nós não... Joinville, o futsal de Joinville, o Jack Crona não seria o que é se não tivesse a Crona. Claro. É claro que a gente é muito grato por todas as outras empresas que hoje estão junto conosco patrocinando e acreditando, né, e fazendo sua marca também ser mais conhecida, ser fortalecida, ter uma imagem simpática junto à cidade, né? Tudo que está agregado, que eu te falei, faz parte de todas essas outras empresas que estão conosco, né? Mas queira ou não, para a Crona, eu vejo assim, foi um prêmio em 2017. É claro que, assim, eu diria, a Crona quer mais, né? E são os títulos que todos os anos a gente busca para todos os investidores que estão conosco. Mas eu acredito que foi um sabor bem importante, assim, para a Crona, do tempo que ela estava, entendeu? Naquele ano, principalmente, que foi um ano de 3 trunfos importantes, né? Que nós ganhamos a Taça Brasil, ganhamos a Liga Nacional e ganhamos o Catarinense, né? Então, eu acredito, assim, que ali foi um impacto muito importante gerado para a marca e que, assim, que mexe com a empresa como um todo, né? A felicidade de um título tão importante. Valdecir, o nosso papo tá bom, nós estamos chegando no final porque, né, tá correndo, a gente tem um tempo para respeitar aqui, mas eu queria te fazer outras 2 perguntas para a gente encerrar essa primeira edição do nosso Marcas em Jogo. E uma delas é a seguinte: hoje a Crona é uma referência para qualquer empresa que queira investir no marketing esportivo. Lá atrás, no passado, você tinha alguma referência também que você olhava, é legal esse trabalho aqui, alguma empresa que fez o Valdecir se inspirar e hoje ele é a inspiração para outras tantas aí? Queria que você contasse um pouco se houve. Eu diria assim, às vezes não é um único exemplo, claro, né? Claro. Mas assim, primeiro eu vou voltar lá na minha tese de marketing, que ela foi baseada em marcas, até por incrível que pareça, mas com marcas que investiam no basquete feminino do interior de São Paulo. Olha só. Naquela época, o interior de São Paulo tinha um basquete feminino muito forte, com a Hortência, com a Paula, com a Janete e tal, que estavam no auge das suas carreiras e com altos investimentos no basquete feminino. E aí eu vi as marcas inseridas lá, né, as marcas de calçados do interior de São Paulo, de indústria automotiva e tal, e aquilo chamava atenção, porque até para uma indústria automotiva é muitas vezes mais institucional, porque você vai lá, vou comprar o amortecedor daquela marca, vou comprar o óleo daquela marca, ou uma peça, que seja uma outra peça, né, ou aquela marca de calçado, mas aquilo começou a me chamar a atenção. Mas alguns fatores, algumas marcas, né, me chamaram muito a atenção. O projeto da Parmalat com o Palmeiras na época. Como eu sou uma pessoa assim que eu adoro estudar marketing, né? E então, poxa, aquele impacto da Parmalat no Palmeiras, que era um leite
que não era conhecido dentro do país, do Brasil, né? Era uma marca do exterior, mas que veio para o Brasil. Então, assim, quando a gente vê casos como esse, e ali foi mais ou menos assim, né? Foi um patrocínio com um investimento alto, mas com uma equipe também que performava, né? A performance, né? Eu não sou palmeirense, mas eu admiro as boas gestões do futebol e penso que naquela época o que a Parmalat fez, né, com o Palmeiras ficou um case assim, de conhecimento daquele produto, que não tinha consumidor final que não conhecia aquela marca de leite, né? Então, eu acho que assim, são muitos exemplos que a gente poderia dar, mas eu acho que esses assim foram massivos. É claro que assim, às vezes a gente acaba pegando casos de que não tem essa frequência, como a gente acabou comentando, né? Mas é visível que a frequência, ela te dá um patamar diferente de retorno de visibilidade, né, para quem investe. Para fechar o nosso bate-papo, eu queria te perguntar qual que é a visão de futuro da Crona relacionada ao marketing esportivo. Vocês têm, como você falou ali, uma cultura, né, um pilar do esporte dentro da empresa, e isso irá perdurar depois do Valdecir, depois de todos os outros sócios, enfim, essa é a visão que vocês têm em relação ao futuro? Eu vejo que essa é a visão, né, que a empresa tem, e principalmente como um dos valores dela, e voltando a dizer, né, que o esporte, o tanto quanto faz parte do DNA da Crona, as futuras gerações, eu consigo acreditar que não pensem diferente, né, porque os resultados estão aí. Né? Então, não há nada que denote, né, você utilizar outras ferramentas. Eu acredito que você tem que fazer ter um equilíbrio, né, como hoje eu entendo e vejo que a Crona faz, né, que são várias ações distintas, né, mas não há dúvida de que o próprio futsal, né, que é o maior investimento, e o marketing esportivo faz parte de um dos pilares que construiu essa marca, né, e é um pilar forte. Então, assim, os pilares fortes, eles precisam se manter. Né? Então, até porque eles continuam fazendo parte dessa história para fazer a marca continuar crescendo, para continuar sendo forte. Né? Então, eu vejo isso aí dentro daquilo que a empresa procura continuar fazendo de investimento, né? Que o esporte continue tendo um peso importante pelo retorno que ele realmente traz não só para a Crona hoje, como para as demais marcas do próprio Grupo Crona. Tá certo. Queria te agradecer, Valdecir, parabenizar pelo investimento no marketing esportivo. Para nós da Content é uma honra receber quem mais investe no esporte logo na nossa primeira edição. Desejar mais sucesso ainda para a Crona nos seus investimentos, também no marketing esportivo. Nos 20 anos agora com o Jack Futsal, que seja uma temporada também muito vibrante, muito cheia de conquistas, né? E que em breve a gente possa voltar a conversar com outros cases e que você continue sendo uma inspiração, como a Crona é também na sua pessoa, para outros investimentos no esporte. A gente sempre usa o exemplo da Crona para algumas empresas e elas vêm, né, acreditam e percebem esse engajamento que o esporte traz a partir da sua paixão. Então, obrigado por estar conosco e trazer todos esses relatos aí. Eu tenho que agradeço mais uma vez o convite. Para mim foi um prazer participar desse bate-papo, né? Eu costumo dizer podcast é muito legal por isso, porque a gente acaba se sentindo bastante à vontade, né? Aqui de maneira bem informal, né? Para conversar. Desejo muito sucesso nesse novo programa de vocês. Parabenizo. Obrigado. Acho que é muito importante trazer conteúdo e tal desse meio, né? Porque às vezes é pouco disseminado, né? É pouco comentado, mas tem muitas coisas importantes, né? E foi um prazer a gente poder, de alguma maneira, contribuir com a nossa história aí. Tá? Muito obrigado. Tá certo. A gente que agradece. Essa foi a primeira edição do nosso podcast Marcas em Jogo. Como a gente disse no começo, serão outras tantas empresas que percorrerão aqui a nossa mesa, contarão suas histórias e como que esses investimentos estão alavancando seus negócios no marketing esportivo. Até a próxima edição. Muito obrigado pela atenção. Valeu.